reagir aí a mídia após a goleada do Malvadão. Lembrando que já tem Malvadão amanhã contra o Vasco, mano. Tem que vencer, hein? Não vamos poupar nem nada, tá? Saudações rubro-negra a todos. Deixe seu like, se inscreva. Link, né? Do canal aqui da galera como forma de crédito, tá? Neto, a galera lá também da Band, o nosso GV, entre outros aí comentando sobre o Malvadão, que já pega logo em seguida o Vasco. Vamos lá. Tem que fazer gol, irmão. O Pedro já voltou e já fez gol, já. Fez dois. O Pedro é monstro, hein? Imagina Pedro de Arrascaeta e aí o Gerson vem. O Gerson é um dos maiores jogadores do futebol mundial hoje. Pode poupar contra o Vasco não, hein? O Gerson... Pode poupar não. Cascão, ô Ricardinho, vamos fazer uma matéria do Gerson amanhã. O Cascão tá indo pra São Manuel, certo, Cascão? Aí pra São Manuel, vê a sua mãe lá, um beijo na mamãe, para pra ela parar de fumar, né? Que ela fuma demais, né, Eduardo? Obrigado. Depois ataca a bala. E aí, também, o meu querido Veloso. E pra mim, no começo, o time que mais me encanta é o Flamengo, que é o time que não tem pra ninguém. Uma apresentação de gala para virar os holofotes que começaram à noite focados no banco de reservas. O principal assunto do dia era Bruno Henrique. Não cabe a gente julgar, que a gente possa dar carinho pro Bruno, dar o suporte que ele precisa e espero que as coisas se resolvam pelo melhor. Mas o caso não ofuscou o futebol dentro de campo. 45 minutos de pressão total rubro-negra. Aos 12, o primeiro, Pulgar, 1-0. O Juventude nem se recuperou e já entrou na roda de novo. De pé em pé, até que Gerson entregou esse bolão para a Plata ampliar. 2-0. O terceiro gol foi carregado de significados. Foram quase 2 meses sem jogar. 53 dias para ser mais preciso. 2 lesões recuperadas. Até que Danilo voltou aos gramados e marcou pela primeira vez com a camisa do time do coração. Quando eu decidi voltar para o Brasil, era uma das sensações que eu estava buscando, né? Muito mais do que questão financeira, status de jogar na Europa ou Champions League, esse tipo de coisa. Eu estava buscando esse tipo de emoção e certamente não me arrependo porque realmente é uma emoção diferente daquelas que a gente, depois de construir uma carreira importante, de tanta dedicação, de tantos anos, que a gente pode ter o privilégio de escolher e de viver, né? E pensar que o quarto poderia ter saído ainda na primeira etapa. Michael desperdiçou uma chance daquelas que consideramos gol feito, sabe? A notícia ruim foi a Alexandro, que sentiu e precisou deixar o campo. Na volta do intervalo, faltava o dele. Depois de dar 2 assistências nos primeiros 45 minutos, Arrascaeta assinou o quarto. Logo depois de balançar as redes, o uruguaio deixou o gramado e Pedro voltou a ganhar minutagem. Foram 7 meses, cerca de 240 dias para tratar uma lesão ligamentar no joelho. Nos primeiros minutos em campo, na semana passada, as redes não balançaram. Mas nesta quarta, a reverência que o torcedor rubro-negro tanto gosta voltou a acontecer. O cruzamento veio de Wesley, na medida para Pedro reencontrar o caminho do gol. 5-0. E não parou por aí. O atacante ainda foi derrubado na área. Pênalti que o próprio Pedro pediu para bater. A cobrança não foi das melhores, mas no rebote, 6-0 Flamengo. Bruno Henrique ainda voltou aos holofotes no final da partida. Agora dentro de campo, mas pouco pôde ajudar. Com os 6-0 no marcador, o Flamengo voltou a vencer em casa, assinando a maior goleada do campeonato até aqui e mantendo a liderança, agora com 10 pontos somados. No próximo sábado, tem clássico contra o Vasco, com direito à provocação na arquibancada. Eu estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto aqui em todas as coletivas. Eu sempre digo que tem vezes que a bola vai entrar de um jeito que ninguém espera e tem dias que a bola não vai entrar. Isso é futebol, mas os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com
com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado, né? Independente da vitória e da derrota. Flávio Menor, ritmo de treino. Vou fazer a pergunta que eu fiz ontem sobre Vasco. Foi mais mérito do Flamengo ou mais fragilidade do Juventude do Fábio Matias, que vinha fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro? Bota isso aí, Pedrinho. Deixa isso aí. Tocando. Não tentar com a tropa do Filipinho, o maior do Rio, tu já sabe. O GV não foi um bom goleiro, não. Ele mesmo fala, mano. Mas na resenha o cara manda. Comandar um programa, o cara manda, viu, velho? O cara é bom pra comandar um programa, viu? Quando soltar, vai ficar difícil. Solta logo, Pedrinho. Solta que eu sei que você... Solta. Aí, olha só. Aí sai quando eu toco... Aquelas horas, né? Que isso, mané. Que isso, mané. Caraca, que isso, mané. Caraca, mané, que isso? Que isso? Chama. Vem uma chama. Porra, tem uma rapaziada meio chateada aí, GV. Tem uma rapaziada meio chateada aí. Rapaz. Vai, Bigode. Vamos lá, GV. Boa tarde a você. Difícil se concentrar com essa música vibrando dentro da gente. Pois é, gera gatilhos. Gera gatilhos, esse ritmo. Epa! Tem coragem aí, você lembra de coisa. Eu gosto disso pra caramba. Me lembra do Ratinho. Vai, GV. Eu acho que é muito mais mérito do Flamengo do que demérito do Juventude. A gente sabe que é um time organizado, vinha bem nesse início. Eu acho que até vai ser um time que vai ficar ali no meio da tabela. Mas não foi páreo pro Flamengo. A gente viu ontem, talvez, a versão prime do Flamengo do Felipe Luiz. Eu acho que a atuação de ontem, ela se junta a algumas outras. E eu tenho convicção de que a atuação de ontem é top 3 do Flamengo do Felipe Luiz. Eu acho que foi um primeiro tempo, assim, de almanaque. Os 20 primeiros minutos, então, esquece. O Juventude não tocava na bola. Quando tinha a bola, já o Flamengo roubava, ou então se desfazia, o Flamengo recuperava. E uma intensidade, um volume muito grande. A gente viu a linha defensiva do Flamengo jogando quase que na intermediária. Cara, foi bizarro. Tava dando pena dos caras do Juventude. Dava, exatamente. Tu olhava pros caras, os caras assim, sem saber o que fazer. Me lembrou quando o Flamengo jogou no Carioca que o Everton Silva falou. Do Boa Vista, foi? Isso, do Boa Vista, que ele jogava no Boa Vista, que falou. Os caras estavam falando em código, não dava pra pegar, não dava pra saber pra onde ia. Eu acho que foi mais ou menos assim. Gostei muito, mas eu gostei muito da atuação do Danilo. Mas assim... Outro patamar, né? Outro patamar. Ele e o Alexandre, é outro nível. O passe do Danilo é diferente. E ele, cara, você vê, eu conversava com o Fernandão aqui nos bastidores, a alegria dele dentro do campo. A cada passe que ele dava um sorriso, a torcida cantava, ele cantava. Quem que falou que era muito Flamengo? Ele ou o Alexandre? Ele. Eu acho que foi ele, né? Foi ele, que eu tava realizando um sonho. É o time dele. O Flamengo é o time dele da infância. E ele tentou 104 passes, acertou 100. E a gente não tá falando de passe aqui. Eu e o Fernandão aqui não, do lado. É aquele passe, o Wesley 104 passes? Ele tentou 104, acertou 100. O Wesley ontem se fez porque a quantidade de bola que ele recebeu em boas condições do Danilo foi brincadeira, E outra coisa, que eu falo lá na nossa live do Só Joga em Casa, que inclusive 100, hoje à noite... Hoje o bicho vai pegar vocês lá, hein? Aguardem, hoje o bicho vai pegar. Porque o meu Arsenal ontem atropelou. Quero ver o que Vidal vai ficar falando. Porque o Real de Madrid... eu sou fã do Belly Gol. É isso aí. Ele sou fã do Tartaruga Ninja. Ele não fala isso, não. Ele diz isso. Ele é fã. Aí ontem ficou tristinho. Mas um cara que eu falo muito na live e eu vou trazer aqui também pro Donos. Grande jogo do Plata. Muito bom, Flávio. Ele é importantíssimo. Mas teve um amigo nosso que chamou ele de peladeiro na live. Esse aí, aguarde. É mesmo? É um amigo nosso. Você vai se decepcionar. Que parece o cara do Zé Delivery. Aquele cara que parece o cara do Zé Delivery. Ele é um peladeiro. Ele anda falando... Não decepcionou, porque ele fala um monte de besteira também na internet, lá naquelas comparaçõezinhas dele. E assim, o Plata, pra mim, ele é um cara que, não vou dizer que ele dita o ritmo, mas muitas jogadas passam por ele. E ele, com e sem a bola, ele é muito importante. E quando ele tá com os principais jogadores ao lado, parece que ele consegue render um pouco mais. A galera também tem que falar do Pulgar, hein? O Pulgar também joga demais, hein, mano? Você tá doido. O Pulgar joga muito, velho. Deus me livre. Cara, de falar do Pulgar é brincadeira. Tirando a parte do cartão, o Pulgar joga demais, mano. Negócio que é toda vez um cartãozinho ali de bobeirinha. De maneira simples e fácil. Tem um entrosamento, uma sinergia um pouco melhor com esses jogadores. Então, o Flamengo ontem foi um recital do Flamengo. Um grande jogo, um resultado que
traduz o que foi o jogo, não é um resultado mentiroso, mas é aquela... Eu gostei muito do que falou o Felipe Luiz aí. Ele não pode se iludir com o resultado. Foi o resultado de ontem, hoje é um outro dia, sábado é um outro dia, é um outro jogo, um outro adversário, clássico. O Vasco vai vir mordido e para o Flamengo vencer e para o Flamengo conquistar coisas grandes, o Flamengo vai ter que repetir essas atuações a nível técnico, físico, tático e principalmente mental. A impressão que eu fiquei, Fernando, e aí por isso que eu perguntei pro Bigode, que está sempre cobrindo todos os jogos do Flamengo e de outros times sul-americanos, Liberta, se foi realmente um Flamengo implacável ou Juventude frágil, porque assim, a impressão que deu no primeiro tempo é que se o Flamengo conseguir imprimir 80%, 70% desse ritmo, vamos falar só de Maracanã? Vamos esquecer fora. Vai ser muito difícil. E aí se não vier esse negocinho de poupar também, né? Que eu prefiro isso, que eu prefiro aquilo, botar quem estiver pronto para jogar, né? Vai ser muito difícil o Flamengo perder jogo, né? Perder jogo no Maracanã. E aí vamos falar de torcida também. 31 mil, eu não me lembro de um jogo de Brasileirão, Nando, com 31 mil. Daqui a pouco a gente fala de torcida. É verdade. Boa tarde, GV. Muito boa tarde. Pra galera de casa. A diretoria realmente vacilou. E dizem as más línguas que o presidente falou que não vai voltar atrás não, fi. Vai ser isso aí mesmo. Se quiser, assiste. Se não quiser, não assiste. Vamos ver, começar a se pegar no bolso do Flamengo. Rapidinho ele muda de ideia, pô. Realmente é uma sacanagem, mano. Quando o time tava lá embaixo, lá, o torcedor ia, abraçava, tá ligado? Agora que o time tá em alta, tá bem, só a galera elitizada pode ir, mano, só quem tem grana. É complicado, né? Sabemos que um futebol precisa de dinheiro, né, pra ter um bom elenco, mas, pô, mano, não é possível que precisa ser logo do torcedor, mano. Prefere deixar sem ninguém ali do que colocar um valor razoável para acesso ali do público ali, né, que não pode, na verdade, né? Enfim, vamos torcer que a diretoria aí ouça a nação, né? Eu acho que são dois pontos, tem umas nuances aí. Por quê? A intensidade do Flamengo, ela costuma ser parecida nos jogos. Os jogos que joga muito bem. Só que ontem aconteceu uma coisa que eu vi poucas pessoas falando. O Flamengo fez 3 gols em 9 minutos. E isso muda qualquer parâmetro de jogo. Por mais que você seja um time melhor estruturado, um clássico, se você toma 3 gols... Eu já tomei 3 gols em 20 minutos e perdi um título. Esse foram 3 gols em 9 minutos. Qual foi esse jogo? Cruzeiro, né? Tá bom. Eu só falei isso. Copa do Brasil? Copa do Brasil, 2003. 2003. O ano da tríplice coroa. Aqui? Lá. Aqui foi 1-1. Aqui foi o gol de letra. Mas a gente também fez gol. Lá foi do Fernando Baiano, né? Aqui não, lá os dois foram do Fernando Baiano. Os dois foram do Fernando Baiano. Foram do Fernando Baiano. Fernando Baiano tá zilhardário só no mundo árabe, irmão. Chequeamos o Fernando Baiano igual ama as 72 esposas dele. É mesmo? O quê? O que fez de gol em Dubai tá maluco. GV, e aí quando você consegue fazer esses gols, por melhor que seja a equipe que sofreu os gols, você se desestabiliza, ainda mais com o Flamengo, com o ímpeto que tem, a confiança vai lá em cima. E uma parada tática que me chamou muita atenção ontem no Flamengo foi que o Gerson, ele não ficou do lado direito, ele não saía do lado direito para dentro, como costuma fazer com frequência para deixar a profundidade para o Wesley. Não, ele estava como um meio campo mesmo, um meia, perto do Arrascaeta. Na hora do segundo gol, no gol do Plata, eu posso estar sendo um pouco... tá enviesado com relação ao Felipe Luiz, mas esse gol eu tenho quase certeza que isso é uma jogada treinada. Por quê? A jogada começa da direita, vem para a esquerda, o Gerson já está por dentro e o Arrascaeta faz um facão, tirando o zagueiro. Quando o zagueiro se movimenta, o Michel recebe a bola, já encontra o Gerson. Oi. Esse gol do Plata, depois desse gol, você pode chamar ele de tudo na tua vida. Feio, bonito, gostoso, chato, mas peladeiro não é. Não, o goleiro bom do Juventude estava em cima dele, não tinha nada para fazer a não ser o picote. Lembrando que ele cavou na final da Copa do Brasil contra o Everson, goleiro. Peladeiro é a única coisa que o Plata não é, irmão. O rapaz já percebeu que é pra ele, GV? Porque mais gente foi. Não, claro. O Bocão fala direto aqui que ele virou bronze, Plata é bronze. Aliás, tem muita gente no pé do Bocão no chat aqui. Isso aí. Porque ele falou que quem ia fazer mais gol que o Pedro? Que o Verratti ia fazer mais gol que o Pedro se estivesse no Flamengo. No Flamengo, uma boa discussão. Quer ver? E aí a gente percebe que o Flamengo também tem que cuidar do time dele, que tá passando perrengue danado, e deixar o dos outros. E o Flamengo tá muito bem treinado. E quando esse time bem treinado encontra esse time de aproximação de Arrascaeta, filhos, né? de Gerson,
de Michael, que fez um bom jogo novamente ontem. jogo. Ele pode ajudar muito o Flamengo. É legal ver esse menino se recuperando tecnicamente. E aí, quando esses caras estão numa sintonia interessante e conseguem se encontrar nesse setor ofensivo, esquece, já vê, fica muito difícil para qualquer equipe da América do Sul. O Flamengo com a seriedade. E o interessante é que ele tinha no banco ontem, nada mais, nada menos do que Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique. E aí você está perdendo de 4. Você vê à beira do campo, a placa, esses 3 jogadores, você acaba ficando um pouquinho mais, né? Só um pouquinho mais desesperado. Um cadinho mais desesperado. Agora a gente vai falar sobre uma coisa aqui. Pode ter Plata, Michael, Cebolinha, BH, Arrascaeta, De La Cruz, show em campo, espetáculo à parte, que nunca, sem hipocrisia, sem tititi, cococó, nada vai brilhar mais no Maracanã do que a torcida do Flamengo. Perfeito. Pode ter letra, calcanhar, gol de placa, nunca nada vai ser mais importante, vai brilhar mais que a torcida do Flamengo. A gente sabe porque a gente ganhou a Copa do Brasil em 2006 com um time limitado, com a força da torcida, cantando o Bina é melhor que o Eto'o. E discute na live comigo ali. Ou no Nunca viu o Eto'o pegar a primeira vez na bola, chutar, fazer o gol numa final e arrebentar o cruzado. No mesmo jogo. Não, ele nem comemorou. E o torcedor do Flamengo só não tem direito de discordar porque o Eto'o nunca salvou o Flamengo do rebaixamento. Então já começa por aí. O gol de quê? De tornozelo. O ossinho que tem aqui, ó. E a bola dentro do pé. O Jonathan falava, como é que pode, mas... O pior que eu gostava do Eto'o pra caralho, hein, mano. Tinha uma fase ali do Flamengo ali, mano. Caralho, o Eto'o tava no banco. O Obina tava no banco, meu irmão. Aí o Flamengo empatando, eu perdia. Toda vez que o desgraçado entrava, ele fazia o gol, pô. Eu já ficava logo, vai, coloca o Obina, coloca o Obina. Toda vez que o desgraçado entrava, ou ele fazia o gol de dar vitória, ou ele empatava o jogo, mano. Toda vez, bicho. É época que eu sofria, viu, velho? Você tá doido? Cerveja de pedreiro, chutar com a bola dentro. Porque assim, a alavanca eu chuto ela aqui. O Obina, a bola tava dentro do pé dele e pareceu. Saiu um míssel lá. Não é zoeira aqui, a bola aqui. Ele falava que quando ela tava boa pra chutar, ele jogava lá na rua. E quando tava, é verdade. Também a lá de pé. Acompanhava também. Olha, falando sério agora. Lembrou, né? Memória afetiva, né, pai? Toró, lembro do Toró. Era praticamente o Toró. É isso aí. Era. Aliás, eu falei isso pro Igor Rodrigues lá no podcast, o Igor caiu da cadeira. Que o Toró falou, nossa, parece comigo. Enfim, Bigode. Ai, tô suando. Eu também tô. Bigode, para de tomar suplemento. Não pode ser esse valor, irmão. 31 mil pessoas só contra o Audax e contra o Bragantino. 29 mil pagantes, se eu não me engano. É muito pouco para um jogo de Campeonato Brasileiro, porque esse valor não tem como. Você lembrou bem, dia 17, meio do mês, o cartão já bateu dia 15. Não tem como, pô. E os ingressos, para quem não é sócio, o mínimo era R$100. Era de 100 a 500 reais. Olha aí, Bigode, ó. E eu cresce a tela aí, Bessinha. A torcida, ela tem que protestar sim, porque, infelizmente, é uma prática comum, tá? A gente tem visto isso esse ano, não foi só nesse jogo. No campeonato estadual isso aconteceu diversas oportunidades. Não à toa a gente não viu o Maracanã lotado em muitos jogos do Flamengo, o que a gente estava habituado a ver. E aí aqui eu não estou interessado em saber quem é que está lá no comando do Flamengo. Se é o presidente A, B, C, D, E, G, eu não estou nem aí para quem for. Uma coisa é certa, se continuar do jeito que está, em algum momento vai dar ruim. E aí quando der ruim, vai recorrer a quem? O maior patrimônio de um clube é a sua torcida. Na hora que tiver mal, quem é que vai pro Maracanã para apoiar? Porque um time pode oscilar naturalmente dentro da temporada, pode ficar 2, 3 jogos sem ganhar. E aí quem é que vai pro Maracanã? Pagando 150, 200, 300, 400 reais. Eu acho que é extremamente necessário você tentar encontrar uma solução para esse problema. E outra, 31 mil pessoas no Maracanã ontem, com 2 setores fechados. Esses setores fechados, por que não bota um preço popular? Pelo menos em um deles. Para ir a galera que não tem tanta condição. Pô, boa ideia, hein? Até é melhor botar ele mais barato do que deixar vazio, né? E aí a justificativa é, não, a gente está cortando custo. Me desculpa, eu não acredito que esse custo que esteja sendo economizado, ele seja tão grande a ponto de impossibilitar você colocar um valor menor para ter um estádio cheio. Para mim a conta não fecha e hoje que está ganhando, acho que o barulho não vai ser tão alto. Espera só começar a não ganhar. Espera só. O negócio também mano, imagina o jogo contra o Vasco, mano. Esse jogo agora contra o Vasco manda do Vasco, né? Você imagina o estádio vazio contra o Vasco, tá ligado?
É complicado, galera. Mas enfim, mano, amanhã tem Vasco aí, vai ter o react aqui no canal de maneira simples e fácil aí, uma resenha muito legal com vocês aí. Segue o canal de react, se inscreva no canal aí pra estar ajudando você flamenguista, você não flamenguista, você que vem pra cornetar, zoar, se inscreve aí pra estar ajudando. Saudações rubro-negro a todos e é nóis. Aquele abraço, manos. Valeu!